Então eu tava quase guardando a câmera, mas eu resolvi voltar com esse outro vídeo pra gente falar um pouco de qual é o ponto de partida, de onde eu tô querendo partir. Né? Então, assim, eu não vou falar muito da história do jogo, do que eu quero fazer, até porque eu não quero entregar nada não finalizado, né? Assim, uma coisa é a gente aprendendo junto, outra coisa é eu tentar entregar um produto que não está pronto. Eu acho, é, enfim, eu acho equivocado fazer isso. Né? Então, assim, uma das coisas que me influenciou muito para poder começar esse projeto foi isso aqui. Obviamente, isso aqui está fechado ainda. É o segundo volume do World of Warcraft Chronicle, né? Tá aqui, que acabei de comprar. Como é que o mundo do Warcraft, né, principalmente o Warcraft Chronicle, o livro do Warcraft Chronicle, me influenciou? Porque eu comecei a pensar que para eu ter uma boa história, para eu ter uma história coesa, eu precisava de uma boa fundação. Né? E eu acho que os caras da Blizzard fazem isso com uma maestria surreal, assim. Né? A coisa deles construírem um mundo, um universo onde você realmente consiga acreditar em tudo que está acontecendo, acreditar no seu papel ali dentro e etc. Então, eu peguei o primeiro livro e eu comi o livro. Em 3 dias eu li ele todo, assim, né? Então foi em 3 sentadas. Eu não conseguia parar de ler ele, inclusive, foi um problema, porque eu ia dormir muito tarde lendo o livro, que é porque eu normalmente leio à noite. Né? E isso, obviamente, foi me empurrando para outros livros. Né? Então, por exemplo, eu acabei de ler esse livro aqui. Ai. Acabei de ler esse livro aqui, que é o Diablo 3 Storm of Light, que é um livro que acontece entre o Diablo 3 e o Reaper of Souls, né, que conta a história mais ou menos do que rolou, com o Tyrael, para quem não jogou o jogo, vale a pena jogar. A história eu acho muito interessante, pode não ser tão boa quanto o do Diablo 2, ou pode não ter sido entregue de uma forma tão boa, que eu acho que é o caso. É uma história muito, muito boa, eu acredito. Né? Mas assim, eu fui noiando com essa coisa de construção de mundo, de world building. Né? Outro livro que eu li também que me influenciou bastante foram outros livros, né? Que me influenciaram bastante. Foram esse aqui, que é o Illidan, né? Esse romance também se passa no mundo do Warcraft. Eu sou um fã da Blizzard, de carteirinha. Né? E esse aqui lida muito com a questão da personagem, né? Muito mais centrado na coisa da personagem, muito menos centrado no mundo que a personagem tá, como Chronicles, por exemplo, como o Diablo 3 Storm of Light, mas muito mais centrado na personagem. Isso é muito interessante, que é outro aspecto da construção de universo. Né? Então você tem uma personagem muito complexa, que é o Illidan, né? Como foco principal desse romance aqui, que é fenomenal. Assim, eu achei fenomenal. Eu gosto muito de livro de fantasia, de história de fantasia. Então, se você está interessado, se você tem algum interesse para ler, leia. Eu acho que você não vai perder seu tempo lendo esse livro. É bem brutal, assim, é diferente do que a gente está acostumado. Para quem joga World of Warcraft, é bem diferente do que a gente está acostumado a ver no jogo, que tem é bem mais leve, né? E esse livro é bem pesado, é bem violento, é muito maluco, assim, a coisa principalmente na transformação de um elfo em Demon Hunter, né? Em caçador de demônio, é muito, muito rock and roll. Né? E eu tava lendo também, eu li primeiro, antes de ler aquele outro do Diablo, eu li esse aqui, que é o The Sin War, perdão, que é o livro 1 do Sin War, que é a Guerra dos Pecados. Eu não sei como é que traduz para português, gente, desculpa. Né? Mas assim, explica basicamente, é um livro que foi lançado entre o Diablo 2 e o Diablo 3, né? Tipo, bem 2006, né? Então, é bem antigo, né? Tem mais de 10 anos que foi lançado esse livro, mas que dá uma ideia muito grande do que aconteceu com aquele mundo, né? Quem são os Nephilims, quem são os anjos, quem são os demônios, quem criou o mundo, etc, etc, etc. Então, assim, esses dois livros, todos esses livros que eu falei agora, né? Me ajudaram muito a criar essa noção de que, em vez de
criar um mundo, né, criar o jogo e criar a história do jogo, e depois tentar voltar atrás para justificar aquilo tudo que tá no jogo, eu fazer o caminho contrário, de repente criar uma fundação sólida, o mais sólida que eu conseguir, para aí construir a minha história, as minhas personagens em cima dessa fundação, em cima dessa, pelo menos de algumas regras que vão existir nesse mundo. Né? Eu já comecei a fazer isso, de novo, eu não vou falar muito sobre isso aqui, se isso for para o jogo final, excelente, se não for, de repente eu faço um vídeo no futuro falando só sobre isso, as gatas estão correndo aqui, né? Mas, enfim, deixa a sua opinião aí se você acha que tem algum livro interessante que eu possa ler, né? Lembrando que eu pretendo ler os outros dois, eu acho, se eu não me engano, do Sin War. Eu pretendo ler os outros dois, o resto da trilogia é uma trilogia, então são outros dois. Eu vou ler em breve o World of Warcraft Chronicle volume 2, né? Então eu vou ler o volume 2 já, no final dessa semana eu já devo ter lido ele. Mas se você tiver algum livro interessante de referência, de fantasia principalmente, com foco em mundo ou com foco em personagem, por favor me manda como sugestão nos comentários. E, enfim, se você tiver qualquer dica relevante aí, vamos colaborar aí entre a gente. Beleza, galera? Falou, até a próxima.